Retornando com o nosso Direto de Brasília, hoje recebendo o professor Márcio Muniz de Farias, diretor da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília. Professor, bom, já estamos mais animados, pelo menos com essa informação que o senhor trouxe, que existe uma procura, um interesse em formar professores, porque no ensino básico, no ensino médio, essa é uma carência das maiores sentidas aí. Agora vamos para as tecnologias. O mundo está caminhando para um avanço que quase incontrolável. Não é as novas tecnologias, o Vale do Silício e novos inventos. No Brasil, a busca por novos conhecimentos é crescente. O Brasil se dedica a investir em conhecimento e pesquisa científica? No Brasil e no mundo, de uma forma geral, nós estamos numa nova fase do que a gente chama da revolução científica, né? Sim. Antes eu citava o Yuval Harari, um historiador israelense que escreveu um livro que me impactou bastante, que é Uma Breve História da Humanidade Sapiens, né? E ele divide a humanidade em 3 grandes revoluções que tiveram um grande impacto, um impacto social nas relações humanas, na natureza e na própria biologia. Né? Quais seriam essas 3 revoluções, professor, que o Harari cita? A primeira revolução, que eu achei um grande insight dele, muito interessante, é o que ele chama de revolução cognitiva. Essa daí, aí uns 50 mil anos atrás, alguma coisa mudou na configuração do nosso cérebro, principalmente no que se chama o lobo frontal. O lobo frontal. Que nos dá uma capacidade imensa de abstração. Né? Esta capacidade de abstração resultou numa capacidade de comunicação, né? a linguagem falada. Então, quando você fala alguma coisa, você está atribuindo um símbolo, nesse caso um símbolo oral, a um objeto. Né? Se eu digo carro, você faz a imagem de um carro. Né? E um cérebro, digamos, privilegiado em relação aos outros homídeos da época que existiam, o homem de Neandertal, o Devoniano e outros, né? Deu essa margem de primeira revolução de sucesso. E juntando a isso, então, a capacidade cerebral privilegiada, uma capacidade de comunicação, que depois a gente vai ver transformada para as máquinas atuais. Né? E um propósito, uma historinha, né? Levou a uma série de realidades que ele chama de realidades convencionadas ou imaginadas. Por exemplo, o dinheiro, né? Que a gente toma como uma coisa real, nada é do que uma ficção. Você transformou um pedaço de papel num valor, ele só vai ter valor enquanto eu e você acreditar naquela historinha de que ele tem um valor, como está acontecendo agora na Venezuela, né? Por exemplo. A Venezuela tem uma moeda que ninguém mais acredita, e vários outros, né? O Bitcoin, uma nova moeda. Você tem que ter uma confiança e tem que ter uma historinha por trás disso. E aí vão as nações, né? As religiões, as ideologias, as corporações, são todas realidades, digamos, imaginadas. Elas em si não têm uma existência real. Uma nação existe enquanto uma série de pessoas acreditarem que aquela convenção ajuda todos a crescerem no certo sentido. Elas nascem e elas morrem, várias delas estão nascendo aí, muitas nasceram, muitas morreram, né? Já vista, muitos dinheiros nascem, muitas corporações nascem e morrem, então essas realidades precisam disso, de um cérebro flexível, uma capacidade de processamento, uma comunicação. Essa é a revolução cognitiva. Essa é a revolução cognitiva. A segunda revolução do Harari. A segunda revolução é aquela que transformou o homem de um caçador-coletor num homem mais sedentário, que é a revolução agricultural, da agricultura, né? Sim. Ali ele passou a dominar animais e plantas, a ter uma dieta diferente, modificou toda a natureza, criou novas espécies de trigo, de cevada e por aí vai, e permitiu um grupo maior de pessoas colaborando, o que criou grandes povoados, grandes cidades, grandes estados, grandes impérios, né?
E a terceira revolução? E a terceira revolução seria mais ou menos pela época da Renascença, pelos 1700, um pouco antes, em que a gente abandonou certas crenças, certas realidades, né, convencionadas, e buscamos outras. Não estávamos satisfeitos com aquelas explicações, né, e passamos a buscar as leis básicas que regem os materiais da natureza, as leis da física, da mecânica, do calor, a termodinâmica, a eletricidade, o eletromagnetismo, a estrutura atômica, e cada conhecimento desse vai destravando, né, novas oportunidades que se refletem em novas tecnologias, novas formas de organização, novos produtos, e assim, novas indústrias. E assim vai caminhando a humanidade, né, professor? E assim vai caminhando a humanidade. Bom, já situamos, então, todas as áreas de conhecimento, as revoluções e tudo mais. Agora, nós vamos para áreas específicas, porque nós temos um assunto para tratar com o professor, que eles estão promovendo um grande evento na próxima terça-feira, quando a Universidade de Brasília estará instalando um equipamento que vai abastecer carros elétricos. É um posto de gasolina que não é gasolina, é um posto de eletricidade. E também vai inaugurar oficialmente uma linha com ônibus elétrico aqui em Brasília e que certamente vai se estender pelo Brasil. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e é sobre esses assuntos que nós vamos tratar depois. Já voltamos.